Durante esses 6 dias de clamor, todos os pastores têm testemunhado da benevolência do Senhor, da boa mão desse Deus que nos encontra, que nos acolhe, que nos ama, que faz por nós coisas que ninguém é capaz de fazer. Nessa noite eu também quero testemunhar dessa graça que me alcançou. Eu sou o filho caçula de uma família de 4 irmãos. E logo muito bem cedo meu pai faleceu, eu tinha 4 anos. E a partir daquele momento várias lutas sobrevieram sobre a nossa casa, a nossa família. Tínhamos uma condição muito boa, uma estabilidade segundo os conceitos do mundo. Éramos até felizes. Tínhamos a paz que o mundo dá. E as lutas começaram e chegamos ao ponto de passar até por dificuldades de alimento na nossa casa. E interessante é que realmente quando somos fracos é que somos fortes. Tivemos várias experiências, mesmo sem conhecer ao Senhor da maneira que Ele quer se mostrar. Tivemos várias experiências da boa mão do Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor não desampara nem a viúva nem ao órfão. Cresci com a ausência do meu pai, e todo jovem durante um tempo na sua vida, na sua juventude, na sua adolescência, tem a falta do pai. A minha mãe foi uma guerreira, foi uma excelente mãe, mas ela não poderia fazer o papel de um pai. E eu cresci muito sentindo a falta do meu pai. Tanto é que eu cresci sem a referência de pai. Eu tenho aprendido a ser pai agora com a vida dos meus filhos, porque eu cresci sem essa referência. Apesar de ser de Campinas, morava em Franca, vim para cá aos 19 anos tentar uma vida melhor. Trabalhei aqui, conheci algumas pessoas, comecei a ajudar também na minha casa. E nós começamos novamente a nos reestruturarmos. Conheci a minha esposa, eu com 23, ela com 17 anos. 2 pessoas que aos olhos do mundo tinha tudo para dar errado. Eu me recordo quando eu era muito jovem, na casa de uma tia minha, eu sempre fui muito sozinho, eu me fiz muito sozinho, pela ausência que eu sentia de família, de estrutura. E eu me recordo quando a minha tia falou num cantinho lá, o que vai ser desse aí? Nessa família desse jeito, sem pai, sem estrutura. Mas eu tinha dentro do meu coração que aquilo não era verdade para a minha vida. Conheci a minha esposa, não nos casamos, fomos morar juntos. Seguimos a nossa própria direção e o nosso próprio caminho. E depois de 4, tivemos um filho. Depois de 4 anos de casado, eu me separei. Não éramos convertidos. Eu achei que aquele vazio que ainda estava no meu coração, a ausência do meu pai, poderia ser suprida com aquilo que o mundo pode nos oferecer. Engano. Mentira de Satanás. Ela lutou durante 1 ano pelo nosso casamento. E para a honra, glória e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo, a nossa vida foi restaurada mesmo antes de conhecermos ao Jesus. Reatamos o nosso relacionamento, felizes com o filho, mas o vazio ainda persistia. E seria ilusão nossa pensar que poderíamos preencher esse vazio com as coisas do mundo. Um dia, conversando à noite, chegamos à conclusão que precisávamos buscar a Deus. Era uma boa família, era uma família estruturada, mas não há estrutura senão sobre a rocha que é Jesus Cristo. Entrei aqui nessa igreja, me sentei ali na galeria, e naquele momento minha vida começou realmente a ter sentido. Aquele homem, aquela mulher que aos olhos da própria família talvez não poderia dar em nada, começamos a ser alvo de um plano maravilhoso do Senhor. De algo maravilhoso, e que não encontramos em lugar nenhum senão diante da pessoa do nosso Deus.
passo mais importante da minha vida, eu dei quando eu aceitei o Senhor Jesus, não só como meu Salvador, mas também como Senhor da minha vida. Ali começou uma nova história. Ali Deus começou a contradizer tudo aquilo que o mundo dizia. Entendi que sem o Senhor eu nada poderia fazer. Por mais bem sucedido que eu fosse aos olhos do mundo, eu nada seria se não tivesse o Senhor morando no meu coração. E a nossa casa experimentou do sobrenatural do Senhor. Mas o sobrenatural de Deus não são simplesmente milagres sobrenaturais, porque o sobrenatural de Deus é agir de maneira natural na nossa vida. Aos poucos as coisas foram começando a se transformar. Aquele velho homem começou realmente a ficar lá para trás. Aquela velha mulher começou a ficar para trás. E Deus nos fez novas criaturas, porque a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Mas Deus ainda tem coisas maravilhosas para mim e para você. O primeiro passo importante foi aceitá-lo como meu único e suficiente Salvador. O segundo eu também fiz aqui, olha, nesse local. Eu entendi que além de me abençoar, Deus poderia me usar para que fosse um abençoador. Eu abri o meu coração para o Senhor, falei: Senhor, usa a minha vida. Eu quero me entregar diante do Senhor. Eu entendo o sacrifício, ó Deus, do teu Filho Jesus Cristo naquela cruz por mim. E a palavra em Romanos diz que Deus entregou o seu Filho para morrer no meu e no teu lugar, quando ainda éramos pecadores. Nós não tínhamos nada para oferecer ao Senhor, mas Ele ofereceu o melhor para mim e por você. A partir do momento que eu dobrei meu joelho e disse: Senhor, usa a minha vida, Deus me deu uma nova direção. Deus começou a preencher aquele vazio que estava no meu coração. Eu confesso que esse caminhar com Jesus passa às vezes por momentos árduos, de luta, de dor, mas assim como o pastor Marcos Altivo pregou aqui, é prazeroso como nunca servir ao Senhor. Eu tenho passado pela lima do Senhor. O Senhor tem tirado de mim as coisas que eram antes os meus valores. Mas eu nunca fui tão feliz na minha vida por servir ao Senhor. Não existe passo mais importante, não existe passo de mais coragem que um homem e uma mulher pode dar, do que abrir o teu coração e dizer: Senhor, vem fazer morada em mim. Senhor, eu reconheço que sem o Senhor eu nada sou. Reconheço, Pai, que mesmo que eu tenha uma vida de glória diante dos olhos do mundo, não adianta se eu não for aprovado diante do Senhor. Coloque-se de pé, querido. É para Ele. Eu não sei como você se achegou aqui na casa do Senhor. Talvez veio com a tua esposa igual eu entrei aqui um dia, com um vazio tremendo no meu coração. A palavra do Senhor em Romanos 10:9 diz: se com a tua boca confessares Jesus como seu Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Talvez você já esteve numa igreja evangélica, chegou aqui nesta noite querendo ver o que ia acontecer. Querido, ouve o que eu vou te falar. Deus tem um plano maravilhoso para realizar na tua vida, na tua casa, na tua família, e vai começar por teu intermédio. Assim como na minha casa começou através da minha vida e a vida da minha esposa. Minha mãe se batizou aqui com 70 anos. A minha irmã lá em Franca se converteu. Deus tem movido o sobrenatural, alcançado a minha família, através da minha vida e da vida da minha esposa. Mas eu disse que é preciso dar o primeiro passo, que é aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Se você ainda não fez, e é corajoso, porque é preciso ter coragem, e nessa noite você quer entregar a sua vida ao Senhor,
eu te convido a levantar sua mão aí onde você está e se prepara para viver as maravilhas do Senhor.